Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. United e Chelsea pelo Dilep. Rapaziada, eu vou dar a minha opinião final sobre o Dilep. Por que eu não gosto dele? Porque eu tenho algumas vírgulas com ele. Belezinha? Eu vou explicar titim por titim. Eu vou deixar bem claro. Bem claro. Belezinha? Rapaziada, vamos falar do United que perdeu o Kefren Churran. E, cara, perfeito. Perdeu o Kefren Churran e se o Casemiro tem que ficar. Se o Casemiro se tornou um jogador importante. Porque eu acho que são onde os dois universos se encontram, meus amigos. Então, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, o like é muito importante, ó. Vai sair hoje para membros. A casa caiu para o Chelsea. Será que a casa caiu? A casa caiu para o Chelsea? Vídeo exclusivo para membros. Ó, rapaziada, amanhã vai sair para membros o melhor prospecto de 8 fora da top 5 ligas. Terminei o scout desse cara. E, rapaziada, quem me conhece sabe que eu adoro o Frendrup, do Genoa. Eu acho ele uma máquina. Esse cara, ele é mais completo do que o Frendrup. Cara, esse cara eu acho que ele vai se movimentar no verão. E, brother, eu acho que ele tem potencial Big Six. O melhor 8 para fora. Tomara que não saia especulação do nome dele hoje, velho. Se sair, eu vou ficar louco da vida, velho. Nossa, velho. Mas enfim, vai sair amanhã para membro. Então seja membro. Belezinha? Tem a opção aí pelo YouTube, seja membro. Fique à frente do tempo. E a opção pelo Pix, link na descrição, valores anuais. Pagou uma vez, vale o período de 1 ano, belezinha? Vamos lá, meus amigos, ó. Dilep surgiu como o atacante favorito do United, né? Aqui fala pela ESPN inglesa. E o United vai rivalizar com o Chelsea na contratação do Dilep. Ó. Então... Pai do Filho Espírito Santo, amém. Identificando ele à frente de Gyökeres, Sesko e Osimhen. Aqui dá uma pegada, né, my friend? Aí aqui dá uma pegada. Vamos lá, rapaziada, ó. Primeiramente, identificar ele à frente de Osimhen e Gyökeres é loucura. Eu não vou entrar muito no debate se ele é pior ou melhor do que o Sesko. Pra mim, se você assiste os dois centroavantes, tá muito claro quem é melhor. Carreira, habilidade, potencial. Se você assiste, eu não vou querer aqui também forçar a minha opinião. Se você acha o Dilep melhor do que o Sesko, beleza, my friend, fica com a sua opinião. Tranquilo. Agora, quem vê os jogos sabe do que eu tô falando. A diferença é até grande, mas beleza. Agora, identificar ele à frente do Gyökeres e do Osimhen, pra mim é loucura. Mas eu entendo que tem muito questão de orçamento, salário. Gente, ó, Gyökeres e Osimhen, quando você analisa o preço, vamos colocar os dois na casa dos 70 milhões de euros. É barato pro mercado de centroavante. Olha quanto deve custar talvez um Isaac. Quanto custou até Davi Nunes, quanto custou... Então, se você... O problema é o salário. Pix, Lajan, Ien, Libra, Euro. Qual é o negócio aí? Drex, né? Que o cara tá fazendo aí. Drex, Bitcoin, Ethereum, sei lá, Memecoin. Esse é o problema. Agora, outra coisa. Chelsea United. Quem vai jogar a Champions League? Quem vai jogar a Europa League? O United vai jogar a competição europeia? O Chelsea vai jogar a competição europeia? Então tá muito cedo pra julgar isso aqui. Mas o salário de Osimhen e de Gyökeres pega muito. Por isso que falam, o Osimhen deve ir para a Arábia Saudita. Já tem rumores do Gyökeres para a Arábia Saudita. E rapaziada, o Gyökeres vai ter 27 anos no meio do ano. O Gyökeres vai ter 27 anos. É a chance dele de ter o melhor contrato da vida dele. Então ele não vai baratear, irmão. Ele não vai baratear, ele vai botar na goela a pedida salarial dele. Vamos lá. Colocar o Dilep na frente do Gyökeres e do Osimhen é loucura, velho. Porque pra mim são 9 de centroavantes. Os 3 melhores 9 do mercado, rapaziada. Aí, vou até colocar em ordem pessoal minha. Isaac, Osimhen e Gyökeres. A diferença de Gyökeres e Osimhen é muito pouca. Mas
Opinião particular, eu já vi o Osimhen na Itália, Portugal. É Portugal, o nível não é tão mais os números do Gyökeres, e realmente o Gyökeres, ele é imparável, ele é inevitável, né? Você ficava brincando, né? O Gyökeres é inevitável. Mas eu colocaria o Osimhen, gente, a diferença é mínima na frente. Aí você tem o Dilep. Vamos lá, rapaziada. Quem lembra quando eu falava do Samu? O que eu falava do Samu? O Samu vai ser um problema. Ele vai ser um problema com 20 anos. O Dilep me lembra um pouco o Samu. Eu até falei isso no Twitter, esqueci pra quem foi. Eu adoro o Samu, mas eu não acho que o Samu tá pronto pra ser um cara pra liderar a linha ofensiva de um time de Big Six. Ainda não. Eu entendo o hype no Dilep, a força física dele, ele é muito forte. Ele até carrega a bola bem. Tecnicamente ele não é horroroso, mas também não é essas coisas todas que o pessoal acha que ele é. Eu acho que ele perde muito gol inacreditável. Por isso que eu chamo ele de Calvert Lewin juvenil. O pessoal vê os gols, vê a produção e cresce o olho. Por exemplo, o Muniz. O Muniz tá fazendo gol só em time grande. Mas contra o Palace e outros jogos que eu vi dele, eu vi o Muniz apanhar da bola. Então como é que um cara desse vai liderar a linha ofensiva de um time grande? Onde a pressão é maior. Outra coisa, você pega Dilep, você pega Dilep, coloca pra jogar no Chelsea, coloca pra jogar no United ou no Liverpool, que esses times, 80% do tempo, tem que quebrar bloco baixo, jogar achando os mínimos espaços. Ele não é bom nisso. Por que o Marmouche chegou e deu tão certo no City? Porque o Marmouche, ele vai, ó. Ele é que nem a Naja no Saara. Só rastejando ali, achando os espaços curtos e finalizando. É por causa disso. Nos curtos espaços, eles são muito bons. Por que o Ekitike, gente, tem esse hype no Ekitike? Porque ele é bom nos curtos espaços. O problema do Ekitike é a eficiência. Por isso que o Ekitike se fala de 80 milhões. Por quê? Porque o Ekitike ele é muito bom nos curtos espaços. Ele tem um jogo de pé muito interessante. Ele sabe se virar. Por isso que eu acho que ele se complementou muito bem com o Marmouche no Frankfurt. E o Dilep é um cara de muito atacar espaço. Por exemplo, eu lembro muito do jogo dele contra o Tottenham. Lá na casa do Tottenham, que ele deu um trabalho amuado pro Tottenham, mas por quê? Atacava espaço, muito buraco, o Tottenham ia pra cima, deixava muito campo pra ele. E, brother, como ele é forte fisicamente, isso aí, gente, é dele, ele é muito forte. Realmente, ele é muito chato de se marcar. Eu tô falando, ele é muito chato, porque ele é forte, ele é explosivo. Só que ele precisa de muito campo. Sabe quem muito de Dilep me lembra? O PP. Na época, quando tava na França, o Nicolas Pepe, quando o Arsenal comprou ele por uma montanha de dinheiro, a produção imoral, só que o Pepe era um cara que precisava de muito espaço para ser eficiente. Ele vai pra Premier League, ele tem muita dificuldade nisso. O Pepe teve até bons momentos no Arsenal, mas aquela constância para brigar ali por título, para ser um cara constante, ele não tinha. Por quê? Porque ele precisava de muito espaço. É isso que eu falo do Dilep. Do jeito que ele joga no Ipswich, num time de Big Six, não tô falando que é impossível, gente, ó, não tô falando que é impossível ele replicar. Jamais vou falar isso. Ele pode se adaptar, você pode criar o sistema. O que eu também falo, 9 não é Deus. 9 não é Deus. Se você não criar pro cara, pode ser o Simen, Gyökeres, Sesco, Olha, ó, o Murphy, do Newcastle. Eu acho que o Murphy tá com mais de 10 assistências. 80% é pro Isaac. Ou seja, o Newcastle joga pro Isaac. Vou dar um exemplo pra vocês. O Chique. O Chique, gol pra caramba. Também com o Florian Wirtz só alimentando a besta fera. Até eu, irmão. Pra você ver, tem um coletivo também. 9 não é Deus. Mas você precisa, no Big Six, você precisa que seu 9 abra espaço, faça um pivô, que seja uma ameaça constante, que incomode muitos zagueiros, mesmo quando tá ali num pouco espaço. Por exemplo, quando você fecha a marcação no Dilep, ele é um jogador que não contribui. E tecnicamente ele é muito mais ou menos. Ele é muito mais ou menos. Agora ele é um cara de muita força, de muita explosão. É isso que chama muita atenção nele. Força. Explosão, atacar espaço.
Ele consegue combinar muito bem força e carregar a bola. É isso que impressiona nele. Agora, pra ser um cara de Big Six, tal, pra carregar, não é esse cara. Agora, é muito bom também dar o benefício da dúvida pra ele. Eu quero ser justo com ele. Ele é um atacante que talvez eu acho, se ele se desenvolver da maneira certa, ele pode ser um cara de 15 gols na Premier League. Mas eu ainda acho que ele é um jogador que precisa de desenvolvimento. Como eu também acho do Sesco. Eu não acho o Sesco pronto. O que eu falo do Sesco? Daqui 2, 3 anos ele vai ser top 3 do mundo. Fácil. Obviamente, se a rampa de evolução continuar. Tranquilo? Belezinha? Agora, colocar o Dilep na frente de Gyökeres e Osimhen, eu acho loucura, belezinha? Eu entendo o hype nele. Eu só acho que ele vai ter dificuldade logo de cara de replicar a forma que ele joga no Ipswich, no Chelsea, no United, no Liverpool. Basicamente isso. Agora, por exemplo, se eu fosse ele, sabe um time que cairia muito bem pra ele? O Brighton. O Brighton. Ele no Brighton, eu acho que é até um ótimo... Se eu fosse o Brighton, eu tentaria ele. Ele ou o Walter Made, o Haaland da Shopee. Por exemplo, vou dar até um exemplo pra vocês de um cara que eu tô gostando muito de ver jogar. O Buckhart, do mais. Porque o Buckhart tem um instinto, ele sabe penetrar muito bem entre os zagueiros. O Santiago Gimenez, ele fazia isso muito bem na Holanda. Ele tá tendo dificuldade na Itália, porque na Itália o nível é diferente, pra você ver. Ele vai se adaptar. O Buckhart penetrando, fazendo tudo mais ali, entre os zagueiros, o instinto, a leitura de jogo do Buckhart é um negócio que impressiona até. E eu não acho que essa leitura, essa malícia na área, eu não acho que o Dilep tem. Ele é muito cara de atacar espaço e correria e força. Belezinha? Meus amigos, o United perdeu o Kefren Turan. Olha aqui a torcida da Juventus, ó. Já tá apaixonada pelo Kefren Turan. Rapaziada, as ruas não vão esquecer. Lá no antigo canal, mano, é esse tipo de coisa que me dá uma depressão, porque eu perdi outro canal, velho. Eu tinha a saga Kefren Turan. Rapaziada, fica de olho nele. Tá jogando muito. Aí eu fiz o vídeo. Rapaziada, tá pronto pro próximo passo. Olha aqui, ó. As habilidades... Cara, ele combina, ó. Pra você ver, o Kefren Turan, ele combina força física, parte... Cara, ele é muito equilibrado. Gente, ele não é, ó, físico e técnico. Ele não é supremo nas duas coisas. Só que ele é muito bom nas duas. E ele sendo muito bom nas duas, combina, dá um puta jogador. Ó, as habilidades técnicas do Kefren Turan, uma das melhores da Liga da Itália. Hoje foi muito difícil pra Roma lidar com ele. E eu acredito que ele vai apenas melhorar. Só lembrando aí a idade do Kefren Turan. Idade, é 23, eu acho. 24 anos. Ó, vai apenas melhorar. Ele lentamente está se tornando o meu meio-campo favorito. Olha aí. O Kefren Turan. Torcida do United, agradeça a John Textor. Foi por causa dele que criou essa regra aí, que times que estão aí na mesma competição europeia não podem muito ficar trocando de jogador. Agradeçam ao John Textor, rapaziada. Por causa do John Textor, o United perdeu o Todibo, que eu acho que cairia hoje muito bem. Mano, como... Por favor, não ia falar besteira aqui. O cara passou com a moto aqui, uma zoada danada. Aqui embaixo aqui. Ave Maria. Tomara que... Não falar besteira não, mano. Senhor, tira esses pensamentos ruins da minha cabeça. Ó, o Kefren Turan jogando muito bem, rapaziada. E, cara, eu acho que ele tá sendo, se você analisar cuidadosamente, a melhor contratação da janela da Juventus do ano. Eu acho que se você tiver que... Torcedores da Juventus, que eu vou colocar ele na thumb, eu acho que o Kefren Turan é a melhor contratação da Juventus nessa temporada. A melhor contratação da Juventus é o Kefren Turan. É o Kefren Turan. Cara, o United perdeu um jogador que hoje, cara, ele é Ruben player total, rapaziada. Com o Kefren Turan, você carrega a bola por dentro, você tem marcação homem a homem, você tem marcação em campo aberto, você tem capacidade, habilidade de levar a bola até os 10. Até os 10, ó. Ele é o 8, ele é um box-to-box puro, físico, intenso, passada larga.
Rubão Player. Tem aqui escrito na testa dele, ó. Rubão. Você pode ver aqui, ó. Se você chegar aqui, se você olhar bem, tem ali, ó. Rubão Player. Rubão Player. Meus amigos, Casemiro. Tá saindo a matéria aqui do The Athletic elogiando o Casemiro. Que a leitura dele, ó. De ler em TV na idade de 33 anos. Experiência, né? Casemiro é experiência. Vamos lá, rapaziada. Por que o Casemiro tá jogando melhor? O que o Rubem Amorim falou? Ele te abandonou. Marcar alto, marcar pressão. O que é que o United faz? O United levanta a marcação até um certo ponto do campo. Mas se mantém compacto. Se mantém juntinho. Se mantém, ó, todo mundo junto. Quando o Casemiro tem que defender poucos pedaços de campo, ele melhora. Ele se torna o volante que ele é. Simples. Agora, quando ele jogava com o Ten Hag mais aberto e não tinha ali, por exemplo, um Sabitzer pra ajudar, o erro do Ten Hag foi que, tipo assim, eu vou jogar mais aberto, mas eu precisava de um 8 puro pra ajudar o Casemiro. Eu precisava de uma linha de 4 saudável. No segundo ano do Ten Hag. A linha de 4 foi se machucando, aí o Casemiro também tinha que defender muito o campo e não é a dele. Por exemplo, hoje com o Casemiro, você marcar homem a homem pelo campo, espalhando, você não consegue marcar homem a homem com o Casemiro, avançando a marcação. Você não consegue. Você precisa de muito pulmão. Agora, quando eu consigo fechar mais, compactar mais o meu time, aí que o Casemiro, ó, aí ele cresce. Ele realmente potencializa o jogo dele. Potencializa o jogo dele. Belezinha? É basicamente isso em relação ao Casemiro. Quando você joga mais juntinho, ele cresce muito e tá jogando muito bem. Muito bem. E rapaziada, para terminar o vídeo, surgiu aqui um rumor que o United está interessado no Pietro Comuso, 20 anos da Fiorentina. Olha o tamanho da criança com 20 anos. Rapaziada, ótimo prospecto para zagueiro. 2 problemas. Preço, porque surge aí 30 milhões, 40 milhões de euros nele, que a Fiorentina quer. Acho muito caro. Agora, rapaziada, grande, explosivo, físico. Segundo problema, o jogo com os pés dele ainda tá bem cru. Bem cru. Saída de bola, tecnicamente. Agora, fisicamente, o bicho é pra 20 anos, velho. O bicho é forte. Forte o Comuso. O Comuso, ele é muito bom zagueiro. Ele é um ótimo prospecto. Eu ainda não acho que ele tá pronto pro próximo passo. Talvez ficar mais um ano na Fiorentina faria muito bem pra ele. Mas o Napoli tá de olho porque sabe. Porque eu acho que o Napoli sabe que ele pode ficar mais caro. Eu só acho que o preço que ronda hoje o Comuso é muito caro. 35, 40 de euros. Eu acho que ele é jogador pra 25, 30 com bônus. Belezinha? Pela capacidade física dele. O jogo com os pés dele ainda precisa de desenvolvimento. Agora, para 20 anos, a capacidade dele física e de zagueirar já é muito boa para a idade dele. E o maluco é um tanque de guerra, rapaziada. Mas eu não acho que o United vai investir para contratar o Comuso. Eu acho que essa aqui é mais uma daquelas 300 especulações que se trata de United, né? Tamo junto.